Olá pessoal, como eu havia prometido para vocês, eu ia fazer uma live sobre convecção de núcleos metálicos, certo? Eu sei assim que com o evento da prótese sobre implante, o que aconteceu? A prótese convencional ficou meio assim como se fosse um patinho feio, né? Então hoje se fala demais a prótese sobre implante, sobre implante, sobre implante. Mas na realidade é assim, ainda fazemos muitas próteses convencionais, sabe? Tem muita prótese convencional no mercado e isso envolve preparos e também, lógico, confecção de núcleos, né? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito a um amigo, Rogério, lá do Rio de Janeiro, que me enviou esse livro, tá? E eu até havia falado para ele, até não, falei realmente para ele, né? Que eu já havia comprado esse livro. E esse livro chegou há 2 semanas, né? E ele me enviou esse livro de presente. Rogério, ó, por favor, não quero que você se magoe, pelo amor de Deus. Agradeço imensamente o que você fez, certo? E eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu não vou te devolver o livro que você me mandou, tá? Mas eu vou mandar para você o livro que eu comprei, vou fazer uma dedicatória, lógico, e vou te mandar esse livro, tá ok? Porque esse livro é muito importante você ter dentro do laboratório. E eu realmente, assim, nem sei como te agradecer de você ter me dado um livro desse. Esse livro é extremamente importante. Bom, outra coisa. Nós temos aqui um livro, pessoal. É um livro do Schillingburg, ok? Jacob Brackett. Chama-se Fundamentos dos Preparos Dentários. Esse livro aqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Todo cirurgião dentista, né, que faz prótese dentária, ele teria obrigação de ler esse livro, certo? Mas é uma obrigação mesmo, porque não existe nenhum livro no mercado, até agora eu não encontrei nenhum livro no mercado. Esse aqui não é o mesmo livro que o Rogério me mandou, é um outro livro que eu também estava procurando, mas só que eu estava procurando pelo nome errado, e finalmente eu consegui encontrá-lo. Esse livro, ele é uma aula sobre mecânica de preparo. O que quer dizer mecânica de preparo? Você fazer preparos em que esse preparo sendo bem feito, né? Tendo tudo aquilo que realmente é necessário ter um preparo, o que vai acontecer? Você vai ter uma prótese muito duradoura, porque esse preparo vai ajudar muito na retenção das próteses. E não somente na retenção, mas ele vai também ajudar na resistência das próteses a ser construída, né? Então, é uma opinião que eu tenho, certo? Todo cirurgião dentista deveria ler esse livro. Eu não sei a porcentagem dos cirurgiões dentistas que leram, e sei menos ainda a porcentagem daqueles que entenderam o livro, que é pior ainda, certo? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, para a gente iniciar, né? Agora não vai ser mais uma live, estou fazendo um vídeo porque realmente vai ficar muito longa. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, né? Para que vocês entendam o que é um bom preparo. Quando chegou no meu laboratório, lá muitos anos atrás, a confecção de um núcleo, eu já sabia da existência desse livro. E eu sabia o seguinte, eu preciso confeccionar um núcleo, ok? Que cumpra com todas as exigências que esse núcleo tem. Ele tem, assim, uma infinidade de detalhes para que, quando eu fizer a prótese, certo, sobre esse núcleo,
sabe, essa prótese não fique caindo da boca, desde que bem cimentada, é lógico, né? Hoje houve uma evolução muito grande nos cimentos, mas também não é toda essa evolução aí que vai, mesmo com essa evolução, a gente vai ter problemas. Então assim, aí eu comprei um livro desse para estudar a mecânica de preparo. Eu queria saber como era um preparo correto para mim poder fazer um núcleo correto, né? E fazer um núcleo não é uma coisa tão simples quanto uma grande maioria das pessoas pensa. Fazer um núcleo vai um pouco além daquela simplicidade de se fazer um núcleo, né? Então, quando a gente vai fazer um núcleo, pessoal, exige que nós tenhamos algum conhecimento sobre mecânica de preparo, para que a gente confeccione o núcleo com todos os requisitos exigidos, para que a nossa prótese não fique caindo da boca, tendo problemas de cimentação, vários problemas, né? Inclusive trinca de borda também. Então a gente vai falar sobre isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo justamente para falar sobre confecção de núcleo dentro do laboratório. Os cuidados que nós temos que ter, porque núcleo não é tão simples, sabe? Porque ele tem várias finalidades, não é somente segurar a prótese, tem mais outras, né? E que normalmente, infelizmente, assim, isso não chega ao conhecimento, né? Nem ao técnico e nem ao cirurgião dentista. Por quê? Porque estudar é extremamente importante, né? Ver figura é muito legal, mas eu acho que a gente deveria ler um pouco mais. Então assim, se só ler esse livro aqui resolvesse, pô, beleza. Mas não, você tem que ler e entender. Certo? Então assim, o que eu posso dizer para vocês, que a partir do momento que vocês conseguirem, não é um livro fácil de se encontrar no mercado, eu encontrei num sebo em Porto Alegre, inclusive esse que eu vou mandar para o Rogério, que foi lá nesse mesmo lugar. As edições que estão saindo desse livro, assim, eu, sabe, achei tão triste, sabe, mas achei ridículo, porque eles desvalorizaram um tremendo de um livro, mas um tremendo de um livro. E daí vocês vão me perguntar, pô, Tomé, mas o cirurgião dentista tem que saber preparar um dente. Eu sei que o cirurgião dentista tem que saber preparar um dente corretamente. Só que nós técnicos de próstata também precisamos saber fazer um núcleo. Tá interligado com o preparo do cirurgião dentista, né? E se vocês tiverem condições de comprar esse livro, ler esse livro, vocês vão conseguir ajudar muito os cirurgiões dentistas que trabalham com vocês. Aí vocês vão falar assim para mim, pá, mas o dentista acha que o protético não sabe nada. Não é assim que ele acha que o protético não sabe nada. Na maioria das vezes, assim, o que eu tenho notado é que o técnico de prótese também não tem argumentos baseados assim em coisas, sabe, em coisas bem concretas, né? Porque quando você tem esse teu conhecimento, que você consegue conversar com ele de uma forma em que você passe para ele assim, mas sabe, uma base concreta de que aquilo que ele está fazendo poderia ficar melhor se ele mudasse algumas coisas, eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Lógico, vai ter cirurgião dentista que vai chegar para você e vai falar, cara, você não está querendo me ensinar a trabalhar? Não é que eu, por exemplo, se um cirurgião dentista desse falar para mim, você está querendo me ensinar a trabalhar? Eu falo, doutor, eu não quero te ensinar o senhor, só estou querendo ajudar. Eu só estou querendo ajudá-lo. Agora, se ele não quiser ajuda, cara, o que a gente pode fazer? A ignorância dele, ele vai ficar com a ignorância dele, não é tua. Mas vocês têm a consciência de que vocês sabem que aquilo ali poderia ter ficado melhor. Ok?
Então assim, eu sei que eles não escutam, acham que a gente não sabe nada, é sempre a mesma história. Eu conheço essa história, pessoal, eu conheço essa história. Mas se você estiver embasado em algo muito concreto, que você saiba o que você está falando, se você consegue provar aquilo que você está falando, provavelmente esse cirurgião dentista, ele vai acabar aceitando. Uns vão aceitar, outros não. Isso é normal. Uns vão falar que você está querendo saber mais que ele, aquilo que eu venho falando. Eu não estou querendo falar que eu sei mais que você, eu só apenas estou querendo te ajudar. Se você quiser me ajuda, eu dou. Se você não quiser, manda teu trabalho aqui, cara, do jeito que sair eu vou fazer. Nem precisa falar isso, né? Você pega o trabalho e faz. Dane-se ele. Só que você sabe que aquilo vai dar problema, né? Então, assim, eu gostaria muito que se vocês pudessem ter a oportunidade de comprar um livro desse, porque esse livro ele ensina toda a mecânica de preparo, as brocas que devem ser usadas durante durante o preparo de um dente, né? Esse livro mostra tudo. Na minha opinião, assim, não existe nenhum livro que tenha tantas informações sobre preparo de dente como tem esse livro, né? Por isso que eu falo, eu acho que 5%, acredito eu, 5% de cirurgiões dentistas que fazem prótese leram esse livro, né? Não sei se tem muito mais que isso não. E não sei se e dentro desses 5% também, eu não sei se eles conseguiram entender esse livro também, né? Porque é o seguinte, e isso também, né? Falar o que das faculdades de hoje? O que a gente pode falar? O que eles estão jogando no mercado? Nós sabemos o que eles estão jogando no mercado. Infelizmente. E na área da prótese, então, sabe, cada vez pior, sabe? Então o cara acha que se ele fazer alguma coisa cônica lá e você vai fazer um metal e vai fazer cerâmica, aquilo ali está em ordem, beleza, tranquilo. Mas não é bem isso não. Então vamos lá. Eu vou começar essa aula, tá? Vou começar falando nesse vídeo aqui sobre vários aspectos de um núcleo para ser confeccionado dentro do laboratório. Eu espero que vocês assistam até o final, porque ficou um pouco longo, né? Ficou um pouco longo e infelizmente ficou longo. Eu não posso fazer nada, né? Porque eu não poderia deixar passar algumas coisas que realmente assim tem uma grande importância durante a confecção de um núcleo metálico. Ok, pessoal? Então vamos lá começar a nossa aula. Valeu? Bom, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção, né, é se realmente esse preparo cavitário foi feito de forma correta, que atingiu até quase ao ápice da raiz. Se ele for muito curto e você fizer um núcleo, provavelmente qualquer força que vai atingir ali, onde está marcada aquela seta, nós vamos ter uma fratura da raiz. Isso é uma coisa, não tem como, é automático, isso aí é uma coisa básica, né? Na outra figura você vê que o outro preparo cavitário realmente está de uma forma correta. Então o que acontece? Isso aí vai realmente proteger essa raiz, né? E a gente não vai ter esse problema de fratura. Então eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, o cirurgião dentista preparou e não conseguiu moldar, isso pode acontecer. Ele preparou e conseguiu moldar, e vem o terceiro. Ele preparou, conseguiu moldar, e na hora que você foi confeccionar teu núcleo, você não prestou atenção e você não chegou até o final, né, da onde ele preparou. É o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontece nessa imagem onde houve fratura da raiz. Então a gente, quando pega um núcleo para fazer, a gente tem que ter realmente certeza se a gente foi até ao final do preparo cavitário que o cirurgião dentista fez, né? Então nós temos que, primeira coisa, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso,
Porque se ele preparou corretamente, moldou corretamente, e a gente, na hora que fez esse núcleo dentro do laboratório, nós não chegamos até o final, provavelmente a gente vai, nós técnicos de prótese, vamos provocar uma fratura nessa raiz. Isso sem dúvida nenhuma. Bom, nesse gráfico que nós estamos vendo aí, o que o escritor do livro está querendo dizer para a gente, né? Que quanto maior for o grau de conicidade, uma coisa muito óbvia, né? Extremamente óbvia, né? Quanto maior for o grau de conicidade, menor será o grau de retenção das nossas próteses. Então, assim, nós devemos prestar muita atenção, né? No caso, no grau de conicidade que nós iremos dar aos nossos núcleos. Bom, o que o autor está querendo dizer aqui que seria, qual seria o ideal, né, de graus de conicidade? Seria 3 graus, que na realidade, em torno de tudo, seria 6 graus de conicidade. Isso seria o ideal. Mas ele mesmo, no livro dele, encontrou próteses com 8, 12 graus de conicidade, e essa prótese ainda estava na boca, né? Então, assim, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessas duas figuras, né? Na figura A, vocês podem notar o seguinte, que o plano de inserção dessa prótese, ela tem vários planos de inserção. Se ela tem vários planos de inserção, ela também tem vários planos de retirada. Significa o quê? Que uma prótese feita em cima de um núcleo preparado dessa forma, ela pode simplesmente se deslocar para vestibular, ela pode se deslocar para palatina e também, no caso inferior, para vestibular ou para lingual. Dificilmente ela vai se deslocar para distal e mesial, porque existe um ponto de contato, certo? Mas, então, assim, vocês notem bem que essa figura A, existem vários planos de inserção e vários planos de retirada. Isso significa o quê? Que ela entra de qualquer jeito e pode sair de qualquer jeito também. Agora sim, dentro da mesma conicidade, a partir do momento que ele fez aquelas canaletas no núcleo ou no preparo, o que vai acontecer? Ele vai conseguir algo que é extremamente difícil. Eu não digo que a gente precisa chegar a esse nível, mas através das canaletas ele conseguiu que houvesse somente um plano de inserção e um plano de retirada. A partir do momento que só tem um plano de inserção, um plano de retirada, se essa prótese foi bem cimentada na boca, dificilmente, mas muito difícil, ela conseguir se soltar da boca, certo? Desde que seja bem cimentada, né? Então, assim, vocês podem notar o seguinte, que a importância dessas canaletas, ela é enorme. Enorme porque, assim, ela impede que a coroa gire, ela impede que a coroa se desloque para vestibular ou para lingual, certo? Então, assim, é muito importante durante a confecção dos núcleos a gente criar essas canaletas, né? A gente vai evitar uma série de problemas. Então, assim, toda vez que eu faço os núcleos aqui no laboratório, eu procuro fazer essas canaletas, porque eu diminuo em muito o plano de inserção e retirada, o que vai dificultar demais para que essa coroa acaba se soltando. Vocês entenderam bem? Então vamos ver o caso desse preparo, né, ou de um núcleo, né, que a gente deveria, os cuidados que nós deveríamos tomar, né? Então, por exemplo, se aqui no degrau, ele sempre está falando sempre a mesma coisa, né? Integridade marginal, durabilidade estrutural, na maioria dos detalhes ele está chamando a atenção para a durabilidade estrutural. O que é essa durabilidade estrutural? É durabilidade da nossa prótese.
né? Parede lingual vertical, retenção e resistência, redução axial, retenção e resistência, durabilidade estrutural, parede, redução aconcavada do cíngulo, durabilidade estrutural, arredondamento dos ângulos, durabilidade estrutural. Por que ele está falando sobre essa, sabe, esse arredondamento, por exemplo? É muito interessante, porque assim, os materiais de moldagem, normalmente eles copiam as quinas, só que na hora que a gente vai vazar o gesso, o nosso gesso não copia essas quinas. Então assim, a gente vai ter problema de adaptação. Então, é assim, um livro onde esse cara explica demais as coisas que o cirurgião dentista deveria saber. Aqui ele explica as brocas que ele usa durante um preparo e que é exatamente aquilo que a gente deveria fazer nos núcleos também. Então assim, isso é importante. Nós precisamos saber disso, porque na hora que a gente... O que é um preparo é mais ou menos aquele núcleo que nós iremos fazer dentro do laboratório. E nós temos a obrigação de saber disso. Então, isso é extremamente importante. Então, esse livro realmente é algo assim fantástico, que além dele mostrar a mecânica do preparo, ele também mostra com as brocas que ele executa esse trabalho. Então, é muito importante para nós técnicos de prótese também ter esse conhecimento. Então, agora vamos, por exemplo, ver o exemplo de um preparo de um dente posterior, né? Ele sempre está batendo sempre na mesma tecla, pessoal. Linha de terminação do degrau, integridade marginal, né? Bisel da cúspide funcional, durabilidade estrutural, redução do plano oclusal, durabilidade estrutural, ângulos arredondados, durabilidade estrutural, redução axial, retenção e resistência. Ele está sempre batendo na mesma tecla. E eu vou falar agora sobre esse problema dessa redução no plano oclusal, que poucos cirurgiões dentistas têm prestado atenção nisso. Hoje eu vejo em muitos laboratórios, né, as pessoas fazendo o núcleo sem essa concavidade oclusal, porque eles não sabem da importância dessa concavidade oclusal. Se você perguntar para uma grande maioria de cirurgião dentista ou técnicos de prótese, eles vão falar para você o seguinte: não, é que é para a gente ter mais espaço para fazer uma oclusão, sempre alguma coisa desse tipo. Então agora eu vou mostrar para vocês que essa concavidade oclusal, ela tem uma importância muito grande nas nossas próteses, ok? Então eu vou falar muito sobre isso agora, tá? Então vamos lá. Essa concavidade oclusal, em que uma grande maioria fala, não, essa concavidade oclusal é para que a gente possa conseguir fazer uma oclusal mais, na maioria das vezes fala-se mais bonita, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, eu acho que assim, fazer uma oclusal, ela tem que ser correta, né? Uma oclusal correta, com vertentes, com sulcos, para que consiga triturar os alimentos, não é verdade? Então assim, não vou fazer um desenho oclusal, sabe? Vou fazer uma oclusal mais bonita. Não, ela tem que ser funcional. Agora, o porquê, durante os preparos, essa concavidade oclusal, pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo essas 3 flechinhas aí, ok? Essa flecha maior, o que ela significa? Significa o seguinte: significa as forças axiais que o nosso dente sofre, ok? E essas 2 flechinhas menores, ela quer dizer o seguinte: quando o nosso dente sofre uma força axial, né? Essa concavidade oclusal serve para quê? Serve para que essas forças parem nessa região, ok? Elas têm... Então, essa é a função da concavidade oclusal, que as pessoas estão se esquecendo o porquê de se fazer essa concavidade oclusal. Ela não é, sabe? Ela vai nos proporcionar fazer uma melhor anatomia oclusal.
Mas a função principal dela é que essas forças axiais parem ali, ok? E agora eu vou mostrar um exemplo de quando você não faz essa concavidade oclusal, certo? Quando você não faz essa concavidade oclusal, pessoal, vocês vão ver o que vai acontecer com a nossa prótese. Então, assim, vocês me desculpem tá falando e às vezes dar uma embaralhada assim, porque assim, é muito complicado falar, não é tão simples falar sobre isso, né? Mas a gente tem que falar. E mesmo que eu sei que mesmo que assim, de vez em quando dá umas engasgadas aí, eu acho que o objetivo principal é explicar o porquê fazer as coisas, ok? Bom, então vamos lá. Olha, o desenho está meio tosco assim, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem bem aquilo que eu estou querendo explicar para vocês. Quando vocês não fazem aquela concavidade oclusal, o que vai acontecer? Quando o nosso dentinho receber uma força, né, axial, ao invés dessa força parar naquela região onde existe aquela concavidade oclusal, ela vai. O que vai acontecer? Ela vai ser distribuída pelas paredes do preparo ou do núcleo. E aí o que vai acontecer? Essas forças, ao invés de pararem naquela concavidade oclusal, ela vai descer pelas paredes e vai acabar causando o quê? Provavelmente trinca de borda. Porque assim, vai romper o filme de cimento, vocês estão entendendo? E vai forçar cada vez mais o nosso dente para baixo. No caso aqui onde está o desenho, certo? E daí o que vai acontecer? Ele vai forçar, vai abrir a borda do metal e a nossa cerâmica vai ter uma trinca de borda. Tudo isso porque não foi feita uma concavidade oclusal para que essa carga axial parasse na região oclusal. Então assim, não ele ajuda a você fazer uma melhor anatomia, não vou negar isso. Mas a principal função é para que essa carga axial ela dê um stop lá em cima, né? Lá naquela concavidade oclusal, nas duas paredes da concavidade oclusal. Então assim, é muito importante na hora que a gente for confeccionar um núcleo que a gente faça concavidade oclusal. Para quê? Para que a carga axial não desça pelas paredes, levando a nossa prótese a uma trinca de borda, ok? Então assim, essa é a importância de se fazer concavidade oclusal nos nossos núcleos, certo? Ou nos preparos que os cirurgiões dentistas fazem. E isso eu estou vendo acontecer de monte, pessoal, de monte, é muito, sabe? Você entra nos laboratórios, você vê lá assim, preparo sem nenhuma concavidade oclusal, aquilo tudo arredondado e as consequências é que são as piores, vocês estão entendendo? Qual que é a consequência? A durabilidade da prótese. Aí da trinca de borda, depois de um ano que o paciente está com aquilo na boca, e o cirurgião dentista vai lá no laboratório torrar as pacientes, encher o saco, e a gente vai ter que refazer o trabalho. Se você for refazer o trabalho e o preparo estiver da mesma forma, daqui a um ano vai ter que refazer de novo, né? Então, essa é a grande importância. Eu vou chamar muita atenção sobre isso, sobre essa concavidade oclusal. Inclusive, né, na hora de fazer os abúltimas personalizados de prótese sobre implante, faça essa concavidade oclusal. Tem uma empresa que fabrica, que você compra aquele componente, aquele abúltima personalizado, certo? Que já vem pronto, sem concavidade oclusal. O pior de tudo, que a capinha, né, aquela capinha plástica, né, a alma, para você fazer enceramento, ela também vem sem, né? E aí o que acontece? Você pega, faz a tua prótese, depois de um tempo aparece uma trinca de borda e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque não teve essa concavidade oclusal, sabe? Então, assim, a nossa sorte é que hoje nós trabalhamos com metais mais resistentes. Mas mesmo assim as bordas são finas, né? Então, por mais resistente que seja a nossa estrutura metálica, hoje
uns fazem, eu prefiro trabalhar com cobalto cromo, mas existe muito níquel cromo no mercado, as bordas vão continuar finas e vai continuar explodindo. Com menos, lógico, né, com menos frequência do que acontecia quando a gente trabalhava com ouro cerâmico ou com ouro amarelo. Mas é a sorte que a gente tem de hoje trabalhar com metal mais resistente. Mas que vai continuar acontecendo, não tem como, certo? Porque a carga axial que sofre um dente, ela é uma carga axial muito forte. É onde o paciente mastiga, pessoal, sabe? Então, assim, nós sempre vamos acabar tendo problema de trinca de borda. Por quê? Porque não foi feita uma concavidade oclusal para que desse um stop nessa força lá em cima, não deixasse que ela descesse aqui para baixo e que atingisse a borda dos nossos dentinhos. Aqui existe uma explicação, né? Que é o seguinte: como vocês podem perceber na figura do lado direito, Schellenberg diz o seguinte: se você olhar com os dois olhos, você vai ver assim, por tantos ângulos, que vai dar a impressão que o teu núcleo está com a conicidade ideal. E normalmente, na realidade, é uma ilusão de ótica. Como você está vendo por vários ângulos, dá para se imaginar que existe uma conicidade. E é uma ilusão de ótica isso aí, certo? Então o que ele aconselha é que quando você quiser realmente ver se a conicidade do teu núcleo que você está construindo seja ideal, o que você deve fazer? Você deve olhar somente com um olho, né? Então você vai fechar um olho, vai olhar o núcleo somente com um olho. Aí sim você consegue perceber se essa conicidade é a ideal, é aquela que você realmente está procurando. Porque quando você olha com os dois olhos, você pode ter uma ilusão de ótica e esse núcleo não está com aquela conicidade que você realmente imagina que ele tenha. Ok? Deu para entender? Mudando só um pouquinho de assunto, mas a gente já vai voltar para a questão dos núcleos, não é? Dos núcleos. O que acontece? Hoje, principalmente nas próteses sobre implante, está acontecendo muito isso, né? Em que um dente mesializa, o outro distaliza, e você faz a tua prótese, você não consegue fechar aquele espaço cervical, né? Daí está sempre o paciente voltando lá no cirurgião dentista, falando, tá entrando muito alimento, e a gente não tem muita saída. Mas bastaria que uma pequena colaboração do cirurgião dentista para que a gente acabasse com esse problema. Então aqui você percebe o seguinte, que praticamente é impossível, né? Você não tem um plano de inserção para colocar esse dente em posição. Então assim, a única forma é você diminuir a cervical do dente. E aí você diminui a cervical do dente, sempre fica aquele monte de espaço. Aquele espaço que vai ficando ali, vai acumulando, sempre está entrando no alimento e o paciente reclamando, né? Então, assim, esse é um dos problemas que está acontecendo, e está acontecendo também nas próteses convencionais e muito nas próteses sobre implante. E isso aí volta para o laboratório e você tenta acrescentar cerâmica, o que quer que seja ali, não consegue, porque se você colocar, o dente não entra, não sai, não tem jeito. Bastaria que ele fizesse um pequeno desgaste na área mesial e distal do terço incisal, e aí a gente poderia fazer uma coroa muito melhor sem deixar esse espaço embaixo, onde vai acumular alimentos e o paciente vai ficar reclamando. A gente já teria uma coroa muito melhor, mas é complicado, porque nossa senhora, é uma frescura, o paciente vai ter sensibilidade, é isso e aquilo, mas quando é necessário desgastar uma cúspide do antagonista, alguma coisa assim, porque faltou espaço, né? Eles desgastam, tudo bem, certo? Mas para desgastar uma mesial e uma distal de um dente é um sacrifício, e você fica nesse drama de não saber o que fazer, né? Porque não é não saber o que fazer, porque não tem o que ser feito mesmo, né? Porque você não tem plano de inserção, né? Então esse dente na realidade não vai entrar de jeito nenhum.
Se entrar, vai ficar aquele puto espaço onde o paciente vai estar sempre reclamando que está entrando alimento ali. E o paciente tem razão. Bom, pessoal, eu vou fazer uma demonstração de como a gente faz os núcleos aqui no laboratório, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer aqui uma resina de rápida, ok? Nós vamos fazer os nossos macarrãozinhos para que nós possamos construir os nossos núcleos, ok? Então aqui nós temos uma resina normal, pode ser resina incolor. Eu prefiro trabalhar com resina branca assim porque eu tenho uma visão melhor, ok? Então é isso aí, vamos preparar nossa resina, esperar dar ponto. Bom, pessoal, para mim fazer esses macarrãozinhos para já deixar pronto lá na hora de fazer o núcleo, tá ok? Eu uso uma seringa, coloco a resina dentro da seringa, ok? E ó, isso aqui, pessoal, eu já deixo bastante pronto, tal, para que sempre que tenha núcleo para fazer, certo? A gente já tem os nossos macarrõezinhos prontos para fazer os condutos, ok? Que a resina já está dando ponto, tá? Mas tudo bem. Agora aqui que nós vamos fazer? Nós vamos esperar isso aqui endurecer, certo? Olha, eu posso até pegar aqui, ó, dar uma esticadinha, tal, para mim poder aproveitar melhor, certo? Ok? Então agora a gente vai esperar isso aqui endurecer e já deixa lá pronto. Já a hora que a gente for usar, a gente já tem os nossos macarrõezinhos prontos para fazer os condutos dos núcleos, ok? Bom, então aqui nós já temos o nosso macarrãozinho prontinho para que a gente possa confeccionar os nossos núcleos, né? Esse macarrãozinho serve para a gente confeccionar o conduto dos núcleos, ok? Bom, pessoal, para a gente fazer o conduto, nós temos que isolar, né? Vamos isolar essa raiz aqui, ó. Tem que ser bem isolado mesmo, tá? Com vaselina, certo? Já tenho aqui o meu macarrãozinho preparado, tá? Agora eu vou manipular a resina e jogar lá dentro e colocar o macarrãozinho para a gente fazer o conduto, ok? Bom, pessoal, aqui tá a resina, certo? Coloco aqui um pouco na mão assim só para dar uma... E aí nós vamos lá e ó, colocar no conduto, ok? Isso é muito importante para que atinja lá até o final, né? Certo? Tira esse excesso. Aqui está o nosso macarrãozinho, ok? Joga um pouco de líquido aqui também para que ele grude melhor na resina e vamos colocar lá dentro do nosso conduto, ó. E aí a gente volta, dá mais uma pressionadinha e tal. Então aqui o nosso conduto já está praticamente pronto, né? E depois a gente vai confeccionar nosso núcleo baseado nesse conduto aqui. Então, pessoal, aí olha, agora a gente ó tira, aqui está o nosso conduto, ok? O ideal não é levar de volta agora não, esperar endurecer, porque às vezes tem alguma retenção. Se você coloca assim quando a resina está mole, você pode prejudicar o conduto, tá ok? Certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre núcleos com as raízes divergentes, ok? Então vou mostrar aqui como é que normalmente eu faço esse tipo de núcleo. A primeira coisa é fazer os condutos das raízes, né? Então primeiro eu faço essa raiz divergente, certo? E daí eu faço essas duas raízes que são relativamente paralelas. Então,
Depois de tudo pronto, a gente já testa as duas, né? Para a gente observar que uma não está tocando na outra, porque agora a gente vai fazer um enceramento e é muito importante que uma delas não esteja tocando na outra, ok? Então é o seguinte, nessa raiz divergente, normalmente eu deixo arredondado e de um lado eu faço um chanfro, como se fosse esses pinos de troquel que a gente compra, né? Para que a gente tenha a posição correta em que ela vai entrar e sair, certo? Então eu deixo ela arredondada e depois eu faço um chanfro para que eu tenha essa guia para poder colocar e tirar, assim como vocês vão ver aqui na frente. É muito importante, pessoal, que a gente isole bem, né, antes da gente jogar a cera, para que a gente possa tirar aquele conduto, né, divergente que existe, né? Então vocês podem notar que existe um chanfro e esse chanfro aí ele serve como guia para mim colocar e tirar aquele conduto que está divergente, ok? Então aqui, ó, vocês podem ver que tem aquele chanfro foi me ajudar, né, servir de guia, certo? Ele está numa posição em que eu não coloquei inteiro. E agora vocês vão ver como ele fica quando a gente coloca totalmente. Então assim, a confecção do nosso núcleo está pronta, né? Tá tudo, o encerramento está tudo completo. E agora a gente vai incluir e fundir essas duas partes ao mesmo tempo, ok? Então pessoal, aí vocês o nosso núcleo está pronto, né? Vocês notem a concavidade oclusal, as duas canaletas mesial e distal, esse é o pino secundário que vai entrar depois, né? E o cirurgião dentista vai cimentar esses dois pinos aí simultaneamente, ok? A gente já manda um pouquinho de corte, né? Não podemos cortar demais, então pode correr o risco de perder essa pontinha aí onde ele vai pegar, né? Para poder cimentar. E depois de cimentado, ele vai lá, termina de cortar esse pino secundário e dá uma acertada naquela parte que fica ali entre o pino secundário e o pino primário, ok? Aqui tem mais um pino que foi feito da mesma forma. Então sim, sempre tem as canaletas, a mesial distal, às vezes a gente faz pela vestibular, então ou pela palatino-lingual. Então mais ou menos isso aí, pessoal, não tem muito segredo não. Aqui nós temos um núcleo de um central, né, com as duas canaletas, aquilo que eu tenho explicado, e é mais ou menos dessa forma com que eu trabalho aqui no laboratório. Eu confecciono meus núcleos. Aqui é o núcleo do pré-molar, né, então dá para notar canaleta, concavidade oclusal, tudo dentro daquele esquema que o Machilin prega, ok? Então assim, é dessa forma com que eu trabalho. Num caso assim onde eu percebo que o núcleo vai ficar muito curto, que a gente vai ter pouca retenção, então eu procuro fazer um orifício na oclusal do núcleo, né? Que assim a gente vai ter praticamente uma coroa espigada e vamos melhorar bastante a retenção da peça. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Acho que dá para agora imaginar um pouco que não é tão simples fazer um núcleo como muitas pessoas pensam, não é verdade? E é isso aí, a gente procura estudar para informar a classe de várias coisas que a gente faz, que nós precisamos saber. Às vezes as coisas muito simples, né? O núcleo é simples, não é? Mas quando a gente começa a estudar as coisas com mais profundidade, a gente nota que não é tão simples assim, né? Então por isso eu resolvi fazer essa aula aí. Realmente tem um trabalho do caramba, né? Fundir todos esses núcleos aí, dar acabamento e tal. Vai ter aí 35, 40 minutos de vídeo, mas para fazer isso aí eu perdi acho que praticamente os 3 dias, certo? Porque assim, a gente quer fazer as coisas direitinho e tal. Eu sei que pode ter havido alguma falha, algumas falhas assim, normal, muita coisa para falar, sabe? E a aula de núcleo é muito chata porque assim,
Quando você dá uma aula dessa ao vivo é mais fácil. Mas quando a gente grava um vídeo, a gente tem que ficar passando informações que normalmente quando é ao vivo assim, pergunta tal, então há uma interatividade entre o professor e o aluno e a coisa corre melhor, fica bem mais fácil, né? Então assim, esse vídeo vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram e vai ficar também no YouTube. Provavelmente no Instagram e no Facebook vai ficar menos tempo, eu vou jogar ele no YouTube, ok? Bom, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu estou falando isso, né? Não tô cobrando nada não, tá, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, se acharam que isso aí foi de grande proveito para vocês, se vocês quiserem fazer alguma colaboração, não estou pedindo, não estou estipulando valor, não estou estipulando nada, mas se vocês quiserem fazer alguma colaboração pelo tempo gasto, pelo material, por todo esse trabalho, qualquer colaboração, pessoal, eu vou deixar uma conta aqui no final do vídeo, tá? Para vocês fazerem. Quem quiser fazer, pessoal, pelo amor de Deus, eu só peço realmente assim, pelo tempo que a gente perde, material que a gente gasta, material nem tanto, que é muito pouco, mas todo esse tempo que a gente perde aí. Se vocês quiserem fazer alguma colaboração, eu vou deixar o número de uma conta de um banco, tá? E vocês façam o depósito daquilo que vocês acharem que vocês podem fazer, que vocês querem fazer, ou também se não quiser fazer nada, também não tem problema algum, tá ok? É só uma colaboração mesmo que a gente pede, pelo tempo que a gente se dedica, que a gente corre atrás para passar essas informações para a classe, tá ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe todos vocês, ok?